Fala, galera! Pô, que dia especial! Com o nosso programa 01, um convidado que eu já falei, que todo mundo que me segue na rede social sabe o que eu penso desse cara maravilhoso. Bochecha, você de casa pode bater palma, por favor? Bate palma aí pro Bochecha. Cara maravilhoso. Bochecha, cara, muito obrigado, cara, por aceitar esse convite. Obrigado, irmão, por tudo. Você é um cara que é referência pra mim, que a gente já se falou aqui antes, né? Rasgação de Seda. Quem conhece esse cara sabe que, na minha opinião, o maior artista brasileiro, e a gente tá de frente, que eu tô de frente com ele e tô trazendo vocês comigo. Beleza? Cara, mano, fica muito à vontade aqui no meu podcast. Esse nome é pra você falar, meu cara, eu fui lá no meu podcast, porque é assim que a gente quer que você se sinta, à vontade pra caramba. Eu sempre falo isso, né, que encontrar você é sempre um mix de alegria. Primeiro pela satisfação de estar encontrando um amigo, que sempre foi amigo, sempre foi um cara respeitador, um cara músico, um cara que gosta de música. Isso aí, verdade. Que vibra isso. E também porque você, rapaz, fala umas coisas que... real, fala só a realidade, irmão. Umas palavras que eu fico emocionado, assim, realmente, uma alegria estar aqui. Pô, cara, e você, irmão? É muito maneiro que o povo já sabe muitas coisas sobre o Bochecha, sobre você, né, parceiro? Mas tem aquelas paradas aquelas perguntas que eu quero muito que você fale, que pode ser uma parada que eu quero muito saber, mas o nosso público também quer. Claro. Cara, como é que foi esse estalo pra você cantar? Qual foi a importância do Claudinho nessa história? Porque eu sei também que o Claudinho foi muito importante pra você, né? Sim. Papo de artista. Total importância né? dele. Na verdade, a dupla começou por causa dele, né? Surgiu por causa dele. Na época eu estava morando já com a minha tia, Natalina, lá no Salgueiro, São Gonçalo, né, galera? Tem uma galera que faz uma confusão. Salgueiro aqui do Rio. É Complexo do Salgueiro, lá de São Gonçalo. E eu morava com ela. E o Claudinho também tinha ido para lá. A gente morava no mesmo bairro, Boaçu, né? Aí ele com a família dele foram para o Salgueiro. E depois, com um problema que eu tive com meu padrasto, com a minha mãe, que eles brigaram lá e tal, e eu fui defender minha mãe, e ela falou, olha, passa uns dias na casa da tua tia. Ih, a nossa história é assim que vale, hein? Ela falou, passa uns diazinhos na casa da tua tia pra deixar a coisa... Só que eu fui pra passar 15 dias e nunca mais voltei. Porque minha tia me tratava... não que minha mãe não tratasse... minha mãe é maravilhosa, minha rainha. Mas eu acho que a minha tia, ela tratou a gente de uma maneira tão bacana, e eu tava tão triste de ver as brigas que aconteciam lá em casa, né? Que eu acabei permanecendo lá na casa da minha tia, lá no Salgueiro. Tu foi pra passar 15 dias e ficou? Fiquei lá e reencontrei o Claudinho. E daí, logo assim que ele me viu, ele, caramba, qual é, Bochecha, pá, não sei o que, pô, você veio aqui, tô morando aqui, pá. Beleza. Aí passou um tempo, começou a abrir alguns festivais de rap no Mauá de São Gonçalo. Pô, Mauá? Pô, sou de lá, Mauá, pô. Embaixadores, Tamoio, sabe, CJ. E ele foi escrevendo a gente. Ele falou, pô, você faz música, né? Você que compõe época e tal. maneira, mano. Maneira demais, mano, nem se fala, pô, pelo amor, que saudade. E aí, eu falei, faço e tal, mas, brincando, nada pra competir, né? E ele queria, porque queria que eu fizesse os raps, né, e tal. Eu falei, não, eu acredito em você, escreve aí e a gente vai participar do festival. Eu falei, não, cara, nunca cantei, não sei nada disso, não quero não e tal. E aí ele inscreveu a gente. Eu tocava num grupo de pagode lá na minha área. Sabia, meu pai. Pô, tá maluco? Tem um pezinho ali, né? Pô, pezinho... Eu com os dois pés no funk e você com o pé no samba, né, É cara? verdade. Eu confesso que passava o maior tempo da minha vida assim, ouvindo os programas de pagode, Zeno Bandeira, né? Tropical. Quem não fez quando pôde, não fará quando puder. Lembra disso? Quem não fez quando pôde, não fará quando puder. Não fará quando puder. Ouvia muito a Rádio Tropical, a 107 também, enfim. E aí, eu tocava no grupo Raio de Luz, né? Então, meus primeiros contatos com a música foi no samba. Foi primeiro contato? Foi no Raio de Luz. Mas ele sabia que eu gostava de compor e ficou com essa coisa. Não, vou escrever a gente no festival e escreveu, cara. Então ele deu pontapé. E aí só deu bom, né? A primeira a gente ganhou, né? Tiramos em primeiro lugar, foi até da Furacão 2000, né? Muita gente confunde, acha que foi no Marlboro. O Marlboro, na verdade, não revelou a gente, né? Mais tarde, depois da música já tocando e tudo, que a gente
foi refazer uma gravação com ele, mas que acabou nem rolando, né? Nem conseguimos colocar pra frente. Mas ele foi... o primeiro festival que a gente participou foi da Furacão 2000. Só que ele não... A gente ganhou o festival, fomos campeões, só que eles não fizeram um trabalho, né? Porque eles eram a única via que a gente tinha para poder divulgar a música, né? Porque as equipes de sons que tocavam, né? Os funks. Sim. Funk não tinha uma rádio. Até o Cocareco, Coisona, pode crer. Cashbox, que era uma equipe, a equipe que eu mais gostava, cara. Cashbox era linda, né? Cashbox. Paredão, né? Fazer aquele paredão, né? Pancadão na cara. A festa ia animada. Mano. Quando alguém de lá gritou. Cashbox. O som acima do meu irmão era brabo. Pô, muito bravo a Cashbox, cara. Eu sou dessa época aí, curtindo pra Curtiu caramba. muito baile Curti também? muito, pô. Que legal. Que legal. Enfim, e aí a gente participou do festival, ganhamos e tal. Depois de 3 anos, aí teve o festival da Equipe Dudas. Dudas, né? Sim. Equipe Dudas. Aí a gente participou de novo. Ele escreveu, mesmo eu falando que eu não queria mais esse negócio, que eu não tinha dado bom e tal, não queria perder tempo, ele escreveu a gente. Fomos lá e faturamos o prêmio outra vez, ganhamos em primeiro lugar. Caramba. E aí depois não paramos mais, né? De 95 pra cá a gente vem só... E quem vê, né, Bochecha, assim, a história de vocês, cara, a discografia de vocês que é, porra, gigante. Ligava o Planeta Xuxa, porra, via você, eu falei, meu irmão, e a gente não tem noção o que rola por trás disso tudo. Batemos recorde, tá? Planeta Xuxa, somos os artistas que mais foram lá. Porque ela toda, se deixasse pela Xuxa, ela chamava toda semana. Toda hora, ela gostava de funk pra caramba e não eram todos os funks que tinham uma letra que era permitido cantar assim abertamente ao público. E a batida, né, cara, que encanta. A batida do funk, ela me encantou. Eu resolvi fazer, cara, irmão. Cara, eu e o Riquinho, a gente fazia tanto funk, cara, em cima das paradas que vocês faziam. Eu falei, cara, meu irmão, tem que ser nessa parada aqui, ó. E aí a gente liga a televisão e acha que é só aquilo, né, irmão? Eu sempre falo pros meus pares, cara, que, cara, é muito além daquela cena ali, né, irmão? Você tá falando que o Claudinho foi muito importante pra você, porque, cara, muitas histórias que tem com o Claudinho. Existe o Bochecha antes do Claudinho, então, claro. E depois... Até porque, assim, tipo, eu costumo dizer que para ser artista não basta só o cara ter talento. O cara tem que ser artista. Você sabe que você deve conhecer, a galera que está assistindo a gente deve conhecer muita gente talentosa. Sim. Tem um talento ali. Mas às vezes não é artista. Eu conheço cantores, mas às vezes o cara cantou pra caramba, é um ótimo cantor, mas não é um artista. Sim. E o Claudinho, ele tinha uma veia artística, ele tinha os itens que todo artista precisa ter: carisma, coragem, né? Ele tinha muita coragem. Ele tinha Você escreveu nos festivais sem você saber, sem você querer, pô. Tá ligado? Ele tem que ter uma coragem, era quase que um quê de irresponsabilidade, mas sem ser irresponsável. Porque eu acho que todo artista ele tem que ter mesmo essa coragem, sabe? Esse desapego ao pudor em determinadas coisas, porque senão ele não avança. Eu, por exemplo, eu te falei, eu participei lá da Masterclass, e eu até abri o coração lá com você. Eu falei com você, eu sempre fui um artista muito tacanho, no sentido que, assim, sabe aquela música do funk, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu era muito assim. Eu ficava muito no meu quadrado. Então, toca aqui que somos dois. É. Somos dois. Eu ficava muito no meu quadrado. E aí, você não abre a possibilidade de você aprender outra coisa, de você ouvir outra coisa e, de repente, entender que tem outros tesouros além daquele que você já conhece. E aí, meu amigo, ele tinha isso. Ele era ouvido para todos os sons. Ele era atencioso com todos os artistas, começando, já consagrado. Então ele se permitia mais. E eu sempre fui muito na minha. Eu vou ficar só ouvindo funk e tal. Não menosprezando o trabalho, não é isso. Não é? Eu nunca vivi com essa arrogância de menosprezo, mas é porque eu não tinha esse tino que ele já tinha. Então eu acho que se eu fosse sozinho, eu não conseguiria ser artista. Porque eu sempre fui muito fechadinho no meu quadrado. Sim. Ele não. Ele era um cara de criador de pontes. Olha que coisa, irmão. E conversando contigo, é impossível passar isso pela nossa cabeça. Pois é. Porque como eu falo, eu já falei e vou repetir. Preciso ser redundante. Irmão,
Não existe um artista como o Bochecha. E olha que sensacional, cara. Você aprendeu a fazer isso. Aprendi a fazer isso. Cara, é isso que eu falo, cara. Então existe... Né, ninguém nasceu pronto, irmão. Sabe? Eu sempre falo pros meus alunos que eu tenho essa coisa de composição. Cara, ninguém nasce pronto. Se você se esforçar, você consegue. A gente tem uma palavra chamada resiliência que cabe em nós. Né, exatamente. O que está pronto é o sucesso e o fracasso. Esses já estão prontos, já está ali. Isso independentemente. E aí a gente se escolhe, a gente se adequa, né? A gente se adequa. Corte do Rosil, hein? Aí, que isso, meu irmão? Sensacional, cara. A gente se adequa, né? A maneira como a gente vai agindo, ou reagindo, da maneira como a gente vai procedendo, é que vai determinar o que a gente vai alcançar, o sucesso ou o fracasso. E por isso que eu costumo dizer que ele é de suma importância para mim, o Claudinho, porque ele já estava pronto para o sucesso. Né? Eu ainda acho que levaria um pouco mais de tempo para amadurecer, porque quando o cara é fechado, é complicado. É complicado. Você sabe disso? Sim, porque eu sou um pouco disso ainda. As pessoas, Rosil, você tem um monte de música gravada, todo mundo te ama, mas eu ainda ficava nesse negócio que eu resolvi me aventurar. Como é que eu me resolvi me aventurar, irmão? Cara, te convidando pra master. Eu falei, cara, mano, vou convidar o Bochecha, meu compadre. Eu ia rejeitar como, gente? Tá maluco, cara. Tá doido. E aí, fala, irmão, desse gênio também que era o Claudinho. Como é que o Claudinho, eu não tô falando com você, mas as suas histórias se misturam. Sim. Família, como é que ele era com família, irmão? Cara, o Claudinho, Porque pra ser artista, né? Ele precisa ser o artista e tem que ser família também, né, irmão? Sim. Não, olha, o Claudinho, ele era um cara autêntico. O que ele era com o público, ele era em casa. Não era dois papos, duas caras, sabe? Não, a gente sempre foi muito assim. E é um cara amoroso. Amoroso, nunca tinha tempo ruim, né? Tava sempre com um sorriso no rosto, alegria, alma pura. E isso aí, um cara desse precisa de holofote, cara. Sabe, um cara desse que passa uma mensagem dessa, ainda que não abra a boca pra falar nada. Um cara desse, você quer ver, o cara tá sempre sorrindo, meu irmão. Pô, o que esse cara tá fazendo? Tá ganhando muito dinheiro, fala, né? Pô, tá rico. É por isso que eu deixava essa impressão mesmo. Eu falo, esses pretinhos, né, tá com boi na sombra, tá com... Desculpa a expressão, mas eu falo, esse cara tá com a bufa cheia de dinheiro. Só vive rindo. Mas eu, na verdade, eu era contagiado. Porque eu fui um cara mais privilegiado. Porque assim, se o Brasil amava esse cara, eu convivi com ele desde os 7 anos de idade, meu irmão. Desde os 7 anos, amigo. As pessoas, a sinergia da gente era tão bacana que as pessoas consideravam a gente como irmãos. Eu pensava até que a gente era irmãos. Exatamente por causa disso. Então, assim, ele era um cara, um bom filho, um bom esposo, um bom pai. Eu já vi aquele cara me ensinou, assim, os primeiros passos, como ser um grande pai, assim, de ver... Foi o primeiro cara que eu vi, assim, sabe? Tipo, quando a filha dele nasceu, a Andressa, dele cuidar mesmo, ele cuidava com amor. Uma vez a gente estava indo jogar futebol, cara, esse cara era apaixonado por futebol. Quem conheceu ele, era amigo da gente, sabe? O Claudinho era apaixonado, pensa um cara apaixonado por futebol. De jogar mesmo, ele ia jogar. E aí... Eu lembro de um episódio que a gente estava indo jogar futebol e ele estava doido para jogar essa peladinha. Era com os morenos, a galera, aquela turma da gente, né? Do pagode, da música. Os morenos nunca deixaram eu jogar na pelada deles, só porque eu sou ruim, bicho. Me barrava direto, porra. Pô, os caras são bola, viu? Charlinho, na época. O Gilmar também. Gilmar, o Betinho. Betinho é craque, pô. O mais fraquinho na época era o Vaguinho. Vaguinho assim, pô, Vaguinho era ruim. Vaguinho, inclusive, vai vir aqui com a gente também, o Vaguinho. Você conta essas histórias aí. Meu compadre Vaguinho dava mole pra caramba. Eu falava, pô, Vaguinho, não dá não, pô. Fica lá na zaga, lá plantado. Mas ele insistia. Mas o Claudinho, aí nesse dia, eu lembro que eu tava no carro junto com ele, né? E aí ele, a gente, acho que tava na linha vermelha. Aí alguém da casa dele ligou pra ele pra falar, pô, olha, a filha dele tinha engolido entrou uma bolinha de naftalina, né? Naftalina, aquelas bolinhas brancas, no nariz dela, né? E aí alguém da família dele ligou pra ele, né? Então, e ele no carro, meu irmão, deu uma volta desesperado, pai, voltou. Então ele é esse cara, esse pai protetor, sabe? Esse pai que realmente se dedicou à criança, sabe? Pô, sensacional. Quando ele faleceu, ela tinha 3 anos, mas assim, acho que todo amor que um bebê, que uma criança poderia receber de um pai,
esse cara deu, sabe assim? Então ele era esse cara, um cara família, um cara, um irmão. Claudinho, rapaz, olha, Claudinho era um amigo, um amigão mesmo, cara, de verdade, assim, um faixa. Todo mundo que chegava perto dele tinha uma... Faixa mesmo. A gente chamava ele de faixa, porque faixa é mais do que irmão, né? Meu faixa. E, cara, e essa transição, irmão, depois do acidente, porque assim, o nosso papo aqui é muito, muito tranquilo, como te falei. Claro. Cara, a gente quer falar, pô, de alegria, mas o Claudinho contagiava tanto, a gente via, né, cara, os vídeos que tem. Cara, como é que foi, irmão? Você decidiu não cantar mais um tempo, né? Quando aconteceu tudo, né? Porque assim, tipo, Rosil, o que mais acho que me pegou, pelo fato que assim, a gente nunca teve uma discussão, uma briga, nada. A vida toda, desde os 7 anos de idade, a gente se conhecia. E no dia que aconteceu isso, esse acidente, ele me ligou para dizer que não queria ir no show, né? E eu lembro uma frase que eu falei, eu fiquei com aquilo na cabeça achando que talvez essa frase que eu falei possa ser que tenha, sei lá, estimulado ele aí. Então, aí para mim ficou pesado, sabe? Porque eu falei assim para ele, assim, ó. Falei, meu irmão, mas como é que a gente não vai no show? Os caras contrataram o show, eu digo, vai quebrar aquilo tudo lá, vai processar a gente. Essa frase, que vai processar a gente, vamos quebrar tudo lá no baile do cara. Isso ali eu acho que meio que convenceu ele aí, sabe? Assim, pode ser, não estou dizendo que seja isso, mas na minha cabeça aquilo só ficava isso. Eu falei, pô, brincadeira. E aí quando aconteceu isso, essa frase ficava martelando na minha cabeça. E eu ficava pensando, falei, pô, mano, como ele falou que ele não queria ir, né? E depois ele foi com o carro dele, não foi na van com a gente, ele foi num carro dele próprio e depois eu fui na van, porque aí a equipe foi lá... Tinha um produtor dirigindo, né? Hã? Tinha um produtor dirigindo. Isso, o produtor dele, seu Ivan. E aí ele foi e tal, e aí o pessoal da equipe foi lá, tocou lá em casa. Pô, o Claudinho resolveu ir com o carro dele e tal. Falei, pô, mas por que ele não foi na van? Foi com o carro dele. Não, então aconteceu alguma coisa. Alguém falou alguma coisa de mim pra ele, eu fiquei nessa noia. E aí, mano, no dia que o cara faleceu, a gente ficou essa coisa no ar, sabe? E até as pessoas, quando aconteceu isso, não pensou assim, pô, mas vocês brigaram? Pô, então aconteceu alguma coisa, pô, os dois se separaram. As pessoas querem culpar alguém, na realidade. Não, mas se você for parar pra pensar, amigo, para e pensa bem. Até eu pensaria, você pensaria. Sim, porque todo mundo viu isso aqui, ó, os dois, o tempo todo. E no dia, mano, que o cara parece que sente, sabe? Assim, alguma coisa levou ele aí no carro além da dele. gente, cara. É além. Isso aí, tá ligado? Depois eu entendi, hoje eu compreendo. Mas na época, a minha depressão se deu por isso. Porque eu fiquei com uma noia, eu fiquei pensando, falei, mano, mas será que eu fiz alguma coisa? Sabe? Mas eu pensava... O Brasil também, né? Cara, a comoção foi, irmão... E aí, cara, poxa, assim, difícil tipo, a gente lidou bem a vida toda. Aí no último dia do cara, eu não dei um último abraço. Sabe, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu não fui com o cara na van, no mesmo carro, sabe? Assim, a gente sempre ia zoando, brincando. E nesse dia não teve isso. Então, para mim, foi muito diferente todo aquele dia, sabe? Assim, foi um acontecimento foi um infortúnio muito grande, assim, realmente, por isso marcou. Eu fiquei muito deprimido, muito mal. E depressão, assim, eu entendo bem, né? Eu perdi meu pai também de uma maneira muito ruim. Meu pai se suicidou e morreu no meu colo. Nossa. Entendeu? Então, foi uma situação difícil. E depressão, é até bom a gente falar isso aqui, cara, porque muitas vezes as pessoas veem a gente no palco rindo e não querem saber, assim, nem tem que saber, né, cara, que a gente tá passando por uma batalha, de repente. Cara, mas é tão difícil quando a pessoa tá rindo pra você. Porque quando a pessoa tá triste no canto, amoada, tá acontecendo uma coisa. Mas quando a gente tá aqui, ó, né, cara? Então, assim, de depressão, infelizmente, eu dou aula, irmão, porque foi uma situação que eu passei muito difícil. E aí, cara, a virada de chave na tua vida, quando você falou assim, meu irmão, cara, tudo bem, eu tô muito mal com isso, mas eu preciso dar seguimento, porque eu tenho uma carreira, eu tenho uma família. Como é que foi isso, negão? Aí a dona patroa ficou recebendo um monte de telegrama. Na época ainda tinha telegrama, tá, gente? Telegrama, telefonemas de colega de profissão. Gugu, Gilberto Barros, a própria Ana Maria Braga, Xuxa, ligando. Não, ele tem que voltar, ele não pode deixar a peteca cair e tal. Mas só que com um rombo desse tamanho dentro, né, no coração, como é que eu vou voltar? Não tenho força. Aí tentei por um período voltar e tal, lancei um CD e tal, falei, gente,
não tô conseguindo. Não consigo olhar para o público e saber que essa dor também tá chegando neles, porque eu não tô conseguindo... Você consegue expressar... Sabe, eu não tô conseguindo expressar alegria. Eu e o Claudinho, a gente sempre foi sinônimo de alegria. E eu não tô conseguindo ser... Né? Pô, eu não tô conseguindo isso, cara. Aí falei pra minha equipe, falei, não, eu vou... Aí fiquei um hiato de 2 anos e meio. 2 anos e meio. Caramba, irmão. E aí... Cara, foram 2 anos e meio de... Foi nesse tempo da depressão? Foi. O que me fez voltar, na época tinha uma van escolar que sempre parava na porta da minha casa, né, assim, tipo, e ficava umas crianças gritando, Bochecha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Toda tarde, meu irmão, toda tarde acontecia isso. E eu, na janela do meu Você em São Gonçalo? Não, na ilha, eu morava na Ilha do Governador na época. E aí eu falava, cara, o povo ainda me quer. Acho que eu ainda tenho, sabe, eu ainda tenho coisas para falar, ainda tenho uma lenha para queimar. Então, aquilo foi me dando força. De pouquinho em pouquinho, paulatinamente, aquilo foi enchendo meu coração e me dando coragem. E com os pedidos dos amigos também, ligando para minha esposa, falando, me dando força, eu fui e voltei. Aí fui devagarzinho, né, começando e tal. Eu acho que essa cura da saudade, nunca vai existir a cura para a saudade, né? Não existe. Agora, a cura da perda, você tem que aprender a lidar, porque, na verdade, a gente perdeu agora aí uma grande artista que comoveu exatamente o Brasil, quer dizer, uma menina com 26 anos, mesma idade que o Claudinho faleceu, né? É no auge do sucesso, né? Então, é complicado. E isso aí é um recado que a gente tem. A gente não pode manter para sempre tudo aquilo que a gente ama, nem todos aqueles que a gente ama e que a gente quer. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com a dor da perda. Agora, a saudade, ela nunca vai ter cura, né? Não tem cura. Cara, a Marília Mendonça, né, aconteceu esse acidente terrível, fatal. E eu, como público, cara, eu senti pra caramba. Irmão, você então, cara, no Bochecha, porque foi a mesma comoção. E a partir daí, cara, o que eu entendo com tudo isso é que a história, a memória do Claudinho, tá? A memória do Claudinho, ela é muito viva, porque você traz não só a discografia, certo? Mas, cara, o nome dele, pô, olha só como é que a gente fica quando a gente fala do Claudinho. É uma parada muito linda, né, cara? Lógico, a gente fala de saudade, mas a gente fala de muito respeito, muito carinho, muito carisma, né, irmão? Quem me segue nas redes sociais sabe das vezes que eu não deixo o nome dele cair no esquecimento, sabe? Assim, tipo, reverencio mesmo, porque aquele cara não era só um colega de profissão e nem só o responsável pela dupla, né? No caso, engajando na carreira artística. Era um irmão, era um amigo desde os 7 anos de idade e só tem coisas boas para falar daquele cara, sabe? Assim, aquela energia, aquele sorriso. E Deus sabe, tá agora fazendo Deus lá mais feliz. Eu acredito que pessoas como ele, como a Marília, pessoas boas, tem uma chancezinha, sabe? Tem. De estar lá com ele agora alegrando, né? Sim, então, isso é muito bom. Tá do lado do rei, né? Isso é o mais importante. Que é misericordioso demais. É verdade, muito misericordioso. Ele é tudo. E aí, cara, a gente chega, né? Você passou por esse ato todo. E depois disso, cara, o sucesso, irmão, qual foi o teu... Aquela que tu falou assim, meu irmão, agora... Então, aí eu vim com uma música, cara, sem brincadeira. Na época tava o desenho do Bob Esponja explodido, né, e tal. E aí, por uma brincadeira, né, meus filhos assistiam Bob Esponja e tal. Aí, por uma brincadeira, um amigo falou assim, cara, faz uma música sobre o Bob Esponja. Eu falei, pô, faz uma música de desenho? Aí eu falei, faz, só de sacanagem pra mim tocar. Ele tocava DJ? Em festa de crianças e tal. Eu falei, tá bom, então. Aí eu fiz uma música chamada Bob Esponja, cara. Bob Esponja. Você acredita que as rádios, o pessoal de rádio começou a botar música pra tocar e a música virou um estouro, sabe? Assim, eu falei, caraca. Aí comecei a fazer os programas me chamaram pra fazer. Foi assim que eu voltei. A música, aí eu me vesti tudo, com roupa. Vou pegar, cara, esse arquivo, vamos pegar esse arquivo aí, botar um carimbar embaixo. Mano, eu me vestia com a bermudinha assim, tipo, do Bob Esponja, né, e tal. Então, cara, o público foi muito infantil também, né, cara? Tinha muita criança no público de vocês e você conseguiu, né, retomar essa força, cara. Eu acho que foi a melhor forma de voltar pelo fato de que
como você falou, o que me trouxe foram as crianças. A van que parava lá, né, a van escolar, que ficava gritando e tal. E aí, depois eu vim logo com uma música assim, Pô. a pedido de um amiguinho. Cara, as crianças começaram a me abraçar. Eu não tenho energia melhor. Não, tá maluco. Né? Vocês há de convir que não há. Então, aquela energia das crianças foi mais que me deu força, me deu poder de cura. Sim. Muito mais rápido, cura interna, né? E a tal. gente, escutando o teu repertório, irmão, cara, você vem atualizando. Aí depois veio Hot Dog. Sim. Porque Hot Dog foi pra novela Avenida Brasil, né? Que tinha o Tufão, aquela coisa toda. Aí Explodiu pra caramba. Oi, Cade, botou dinheiro no bolso hoje. Aí veio Santinha depois, veio Implacável com a Sabrina. Sim. Pode me invadir, te quero pela vida inteira. Vem abusar de Tem vontade de mim. dançar, olha aí. Dá de novo aquela suadeira. Isso bombou também no Brasil, aí tocamos pra caramba. Arrecadamos uma graninha. Por favor. Que é sempre bom, né? Nossa. Aí veio Santinha, e foi as outras, e graças a Deus estamos aí. Cara, é sensacional fazer essa esteira, né, da tua carreira. Irmão, não é brincadeira não, cara. É simples, tá? Cara, o Bochecha vai estar comigo. Irmão, você pode ver, é que vocês não podem ver como é que tá aqui dentro do estúdio da Tamanduá Produtora. Vocês não têm noção o que esse cara traz pra gente de energia boa. Eu falei, cara, ó, meu primeiro programa tem que ser com ele, com o Bochecha, pra aí a gente começar brilhando. Irmão, e hoje, cara, qual é o que tu entende dessa cena que tá rolando na música? O que tu vê disso? O que tá rolando de novidade? O que tá no hype? O mercado, nosso mercado, que a gente estava habituado na época, ele mudou muito, ele sofreu mutações, né? E aí a gente precisa se adequar, porque senão a gente fica para trás. Se a gente quer continuar jogando o jogo, a gente precisa não só colocar uma camiseta do time, a gente precisa entrar em campo mesmo e aprender que existem métodos diferentes para se trabalhar. Eu chamei uma agência para trabalhar as redes sociais, que eu percebi que esse era o caminho, né? Porque até então eu era muito retrógrado. Percebeu primeiro que eu e não me avisou, meu compadre. Foi mal. Agora que eu tenho desse negócio, falou, Nex, estamos juntos. Eu estava tentando pegar esse convencimento todo primeiro, entendeu? Eu ainda não estava muito convencido. Muito necessário, muito, irmão. Cara, impressionante. E aí, eu entendi que o fã hoje, o público, ele carece desse contato mais direto, digitalmente falando, mas ele precisa, porque eles interagem muito, né? Tu acha que o digital, ele afastou um pouco? O que tu acha? Afastou fisicamente. Fisicamente? Sim, fisicamente sim. Porque as pessoas hoje moram dentro de computador, né? Sim, moram no digital, sim. Então elas, quando querem falar, às vezes é mensagem, tudo é mais assim, não tem muito essa... Até para ligar hoje em dia, são poucas pessoas que ligam. Então, eu acho que sim, afastou. Por um lado, mas por outro lado, por eles terem acesso a tudo, a imagem da gente, a discografia, tudo que eles quiserem, sim, eles podem hoje buscar sem precisar ter contato com você. O contato é mais reto, né, cara? Assim, você tem a informação, porque no tempo do CD e do LP, né? Que você tinha a ficha técnica que era palpável. Exatamente. Entendeu? Então você, cara, como é que pode? Você sabia das coisas, da ficha técnica do músico que gravou. E quando você não tem mais isso, eu senti um afastamento do público. Mas aí, cara, veio o Instagram, veio a internet, sim, né? Veio o Facebook, eu acho que ajudou pra caramba nesse sentido. Ajudou, porque eu acho que você pode postar todos os dias alguma coisa, alguma curiosidade da tua vida, ou alguma coisa da tua rotina. Sim. E eu acho que aí é uma forma também de você satisfazer essa lacuna, né? E aí o público ficar mais pertinho. Sim. Sempre se alimentando de coisas que você pode proporcionar a eles, através do digital, mas é um caminho, é um método de hoje. E eu me adequei, me ajustei com relação a isso, contratei uma agência e eles fazem todo esse trabalho, eu interajo também e tal. E os streaming, né? A gente precisa fazer esse trabalho aí, eu comecei a fazer. E o funk, ele foi um dos gêneros que mais foi modificado. Nossa, foi muito, cara. Com relação às letras, com relação às letras, o beat também, né? A velocidade, digamos assim. Sim. E aí eu falei, poxa, eu preciso
tá mais dentro do mercado do funk. Não só no pop, que é onde eu me estabeleci mais, Sim. né? Mas também no funk, porque foi o início de tudo, onde a gente deu os primeiros passos, né, para a carreira. Aí eu comecei a ser convidado pelos os manos lá de São Paulo, né, os MCs, Paulinho da Capital. Sim, pô, imprescindível entrar lá. Né? Menor, DJ Hunter, que é o cara que está produzindo meu disco também. O teu disco atual lá. Meu disco atual. Aí eu comecei a fazer uns funks conscientes, né? Os funks de letra bacana, bonita, com melodias que lembram um pouco Claudinho Bochecha, né? Então é um funk consciente, com a pegada de São Paulo, Rio, mas com a pegada de Claudinho Bochecha. E eu acho que... quero ouvir, tu tá maluco. Eu acho que vai ser bacana. Esse é um trabalho atual, né? Que você tá fazendo. É o trabalho atual. E daqui pra frente, qual é o futuro, cara, que tu enxerga? Eu enxergo a tecnologia cada vez mais, cara, avançada. Isso é normal, né? Sim. Mais avançada, mas eu tenho uma preocupação, cara, com esse distanciamento. Sabe, irmão? Porque quanto mais as pessoas estiverem em casa, sabe, no seu laptop, no seu telefone, ela não vai querer ter mais esse acesso do show. O show, cara, vai ser... hoje eu vou no show. Porque lá atrás, irmão, era show de segunda a segunda, tu via as mesmas pessoas na frente do palco. Cara. Eu acho que, realmente, o que você falou também me preocupa, porque tá meio que... Tem lugares, já aconteceu, já vi alguns shows, que eles usam só o... Como é que se diz? Me falha a memória agora. Só a imagem um projetor, né? Sim. Lá na Coreia. Uma imagem viva só do artista, sem o artista estar ali. Sim. Quer dizer, sabe? Uma parada muito louca. Aí parece que a gente volta antes da internet. Pô, teve caso de você assim, né, cara? Claudinho e Bochecha, 2 pretinhos. Pô, tu já fazia alguns shows Como é que tu fazia 11 shows? Era corrido. Correria. E hoje, cara, você tem uma imagem ali. Por exemplo, eu já fiz isso no funk. Meu irmão, pra quem todo mundo sabe que eu era funkeiro pra caramba, eu era MC Johnny. Irmão, o MC Johnny, ele tava onipresente, irmão. Sem internet, meu compadre, eu fazia show no mesmo horário, né? Na Tijuca, em Bangu e em Macaé. Era um fake, era né? Tinha fake em Macaé. Fake porque preto, meu irmão, todo preto se parece. Todo mundo fala, todo preto se parece. Levava, parceiro, você pretinho, deixa eu ver. Pô, tu é grandão, pretinho? Então tu vai pra Bangu. Ele metia esse migué aí, né, cara? Direto, cara. Então parece que a gente volta nessa cena, né, cara, de ter só uma imagem ali, cara. Isso me preocupa muito porque nós somos artistas, cara, de contato, cara, sabe? Mas como toda tecnologia ela vem para agregar alguma coisa, né? Eu creio que a gente tem um ponto que é a arrecadação, tá? Desse dinheiro que tá na internet. A gente, como compositor, a gente deixa muito dinheiro na mesa. Né? Porque o que pagam pra gente por cada visualização é ridículo. É inacreditável, cara. E a gente hoje, todo mundo né, vive muito dos streams, do digital. Eu acho que quando melhorar isso, eu acredito que a gente possa ir mais pra rua e voltar a esse contato, irmão. O que é perigoso nisso tudo é porque a gente percebe que não só na arte tá assim, como também na vida como um todo, né? Nas famílias que estão se... Nós estamos virando um chip, né? Um chip. E todo mundo fica ali no seu... Né, com as suas informações, com os seus dados, buscando aquilo que lhe interessa, e aí a gente fica meio que desinteressante para o próximo, ou, enfim, distante, e aí acaba que a gente não tem esse contato aqui, e quando esse abraço, esse sentimento de falar, e aí, mano, como é que você tá? Quanto tempo? Você tá bem? A família? Acho que isso está se perdendo. Mas tu viu o que aconteceu com a gente hoje? A gente tá um tempão sem se ver e no primeiro abraço, irmão, e essa já analogia... fala tudo, né? Fala tudo. Tá entendendo? Então é essa analogia que a gente precisa fazer até com o público mesmo. Cara, o cara tá muito tempo sem me ver. Mas quando ele te vê, irmão, acontece isso aí, o público te abraça. Isso é insubstituível. Isso é insubstituível, irmão. Né? Se a gente trouxer para a nossa cena de hoje, eu sou muito preocupado, sou muito engajado em direito autoral, cara, porque eu sempre acho que, como a palavra diz, é um direito. Meu irmão, você tem que ganhar muito pela tua obra. A tua obra, a tua discografia, ela é gigantesca, irmão.
né? Pô, através da tua arte, irmão, você coloca comida na mesa de muitas pessoas. Não só da galera da produção, mas com o pessoal de direito autoral, o pessoal dos shows, os empresários, a galera os contratantes. Então, que a gente precisa ser muito bem remunerado, irmão. Entendeu? Com justiça, né? Com Eu acho que justiça, a balança ainda não é equilibrada, né? Não. A maneira como tudo se dá aqui no Brasil, você vê em outros países, tem um processo de arrecadação muito mais justo, muito mais correto, né? Digamos assim. E a gente aqui no nosso Brasil, a gente tem diversos problemas em várias áreas. E na música... Inclusive na música. Eu acho que a gente está num ponto... Eu estava conversando sobre isso, cara, antes. A gente não pode se vitimizar, mas a gente tem a palavra. Sim. Né? A gente tem a palavra e a gente tem força. Então a gente precisa buscar a primeira informação, parceria, e a gente precisa externar isso. Quando a gente externa, irmão, já era. Porque ninguém pega a gente. Né? Porque todo mundo, cara, gosta de música, todo mundo vai para um barzinho, todo mundo vai para show, uma galera vai. Né? Então a gente precisa pontuar muito essa nossa importância. Irmão, e daqui pra frente, cara? Quais são os teus projetos? Como é que tu tá, cara? Então, eu vou lançar esse CD, né? Que tô gravando lá, que é do Funk Consciente. E o segundo passo, também com esse projeto, a gente pretende fazer um DVD. Pô, legal. Né? Porque a gente tá gravando os clipes de cada música, né? Sim. E vai lançar? Vamos lançar, são 8 no total. E depois a gente quer transformar esse projeto, esse EP, num DVD. Aí com convidados e todo mundo cantando e tal. Eu acho que vai ser bem bacana. Porque o último DVD que eu lancei, meu amigo, foi em 2011. 2011, não, cara. Você tem bastante tempo. Precisa. A tua história precisa disso, cara. E também fica mais fácil porque tu tem um estúdio, né, irmão? Tem um estúdio. Como é que teu estúdio? É aberto pra agenda, se quiser? Não, na só verdade pra você, é um home, né? É um home estúdio. Porque assim, eu me associei a um estúdio ali na Barra da Tijuca com um colega. E aí a gente estava fazendo bastante coisa, né? Sim. Muita coisa mesmo. Só que isso foi bacana enquanto estava na pandemia. Sim. Né? Então eu estava ali ocioso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Cara. Aí fui pro estúdio, porque você sabe que a música salva, né? Nossa. A música salva. A música, meu irmão, em todos os sentidos. Pô, meu irmão. E aí o que acontece? Eu fui. E aí fiz essa sociedade, a gente estava trabalhando pra caramba, estava sendo maravilhoso para mim, porque a alma deu uma reacendida, né? A gente reluz e tal. E aí começou os shows, começaram a abrir a agenda, né, e tal, dos shows, e aqueles shows que a gente tinha desmarcado, foram todos remarcados, que as pessoas, os contratantes fizeram questão de... Eu falei, opa, já tenho trabalho garantido. Então comecei a meter marcha, comecei a ir para a estrada. E aí eu falei, olha, não vai dar para eu continuar aí na sociedade. Tinha que fazer isso também. Toca aí, porque lá eu estava muito de RP, né? Tava muito de relações públicas, levando os artistas para lá, levando os amigos e tal, para fazer os projetos lá. E aí eu peguei minhas coisinhas e aí montei um home studio lá na minha casa. Aí estou fazendo as minhas coisas por lá mesmo também e tal. Meu filho meu filho e minha filha que cantam também, além deles atuarem. Cara... mesmo? Ele participou de Malhação, depois agora fez a Gênesis, a novela Gênesis. Maneiro, ele atuou lá e tal, fez uma pequena participação. Mas ele canta, o negócio dele é música. O negócio dele é música. Ela já gosta mais de atuar, mas canta bem também. E o projeto pai, filhos? Pô, tem que ter. Tem que ter, né? Tem que ter um negócio desse aí, né? Tem que ter, irmão. Não, vou falar com eles, conversar com eles, de repente, depois desse projeto do DVD, pode ser que a gente... De repente, pode ser até eles participarem. Boa. Pô, cara. Deu até ideia. Deu até ideia. Olha o homem aí, ó. Tá vendo? Quando essa energia é boa... Produzir, irmão. Cara, irmão, você é um gênio da nossa música e passamos um tempinho aqui, né, cara, nesse primeiro programa e foi mágico pra mim. Mano, foi mágico pra mim porque você sabe, né, o amor que eu tenho por você, pela tua história. Não só eu, né, eu sou um privilegiado de estar aqui, meu. Sinto a inveja, meus meninos. E a gente tá aqui, cara, eu quero te agradecer, irmão. Eu quero te agradecer porque tenho certeza que a partir de hoje, né, isso aqui vai ser um sucesso. Eu quero, inclusive, abrir, cara, essa possibilidade. Você que é artista, quiser fazer um podcast, tá aqui, ó, tá aqui embaixo, mas eu vou falar para você, Tamanduá a produção, uma produtora maravilhosa, faz várias paradas, inclusive de filme mesmo.
tá? Então, se você quiser ter o teu podcast, eu não vou ficar preocupado. Fica tranquilo. Tem espaço para você aqui também na nossa produtora. Tá, Bochecha, eu quero te agradecer, irmão. Eu que agradeço. Por esse tempo, você sempre muito solícito comigo. Vambora, né, compadre? Ó, eu quero reafirmar aqui o meu carinho por você e reafirmar também, cara, o teu tamanho, assim, a tua grandeza como ser humano, como artista. É bom lidar com grandes artistas, mas também é melhor ainda quando a gente lida com esses grandes artistas, quando eles também são grandes seres humanos. Amém. E, cara, você talvez é até maior do que você imagina, porque eu acho que o teu tino de humildade não te deixa enxergar também o quanto que você é benéfico, benevolente pra gente, assim, na música e na sociedade, porque a sociedade reflete a sua personalidade, né? Quanto você é pessoa. Te admiro demais. E obrigado pelo convite, por abrir esse meu podcast. Eu tô me sentindo que é meu também, sabe? É isso aí. Meu podcast. É isso aí, cara. Eu falo uma parada. Tudo que está acontecendo aqui, não só aqui, mas na minha vida, você que me acompanha em todas as redes sociais, tenha certeza de uma coisa. Se não fosse Jesus na minha vida, isso não estaria acontecendo. As pessoas vão falar, tu está pregando, eu não estou pregando, não. Eu estou falando de um amor genuíno, um amor puro, que é Jesus. A gente vai falar de muitas paradas aqui, irmãos. Irmãos e irmãs, a gente vai falar de muitas paradas aqui, mas o nome dele sempre vai ser glorificado na minha vida. Eu quero te agradecer, meu compadre, por isso. Tamo junto, meu irmão. Eu faço coro contigo. Toda honra e toda glória seja dada a em nome do Senhor. É isso aí. Tamo junto, irmão. Valeu, galera. Então, até a próxima com muitos mais convidados. Tamo junto. Valeu.